o trabalho, a economia, a educação e, inclusive, a forma como o direito é produzido e aplicado. Diante desse cenário, algumas perguntas se tornam inevitáveis. Como produzir norma para uma realidade que se transforma tão rapidamente? Como garantir que a inovação tecnológica caminhe ao lado da justiça, da ética, da dignidade humana e dos direitos fundamentais? É justamente sobre essas questões que teremos a oportunidade de refletir nesta aula magna, cujo tema é o direito hoje, produção e aplicação das normas na sociedade da inteligência artificial. E, para conduzir essa importante reflexão, teremos a honra de receber a professora doutora Marília Muricy, cuja trajetória acadêmica e contribuição ao pensamento jurídico enriquecem este momento de abertura do nosso semestre. Sendo assim, convidamos inicialmente a nossa diretora, a professora Mônica Aguiar, para se assentar aqui no nosso palco. Convidamos também a presidenta do CARB, Alice Estrela. E a nossa ilustre convidada, a professora doutora Marília Muricy. Na sequência, passaremos ao nosso momento artístico. Convidamos as nossas musicistas Geiciane Ramos e Caiandra Araújo. Formado em 2016, o duo Arcoar é fruto de uma parceria que teve início durante a graduação em música na Universidade Federal da Bahia. O nome do duo traz referência ao encontro entre o arco do violino e o pulsar que dá a vida ao som do violão, simbolizando o diálogo entre esses instrumentos. Com interpretações pautadas pela sensibilidade e a expressividade, o duo tem se apresentado em concertos promovidos pela UFBA e em diversos espaços culturais e eventos privados. E eventos privados em Salvador. Apreciemos então a apresentação.
Isso. Bom dia a todas e a todas. É uma imensa alegria estar aqui, né, representando a Escola de Música da UFBA. Essas duas músicas que a gente tocou se chama a primeira Baquianas Brasileiras número 5 e essa segunda foi a Canção do Amor do compositor Heitor Villa-Lobos, né, música brasileira. Agora, para dar prosseguimento, né, ao nosso concerto, a gente vai tocar música brasileira, só que choro, né? Com Celso Machado. Celso Machado é um compositor violonista que tem várias composições para violão e também para música de câmara, né? Essa suíte popular brasileira do Celso Machado foi feita para flauta e violão e a gente fez uma adaptação para o violino. Então, espero que gostem.
Essa foi a suíte popular, né, que a gente tocou. Foi Paçoca, Pé de Moleque e fechamos com Sambolsa. Agora, para fechar com chave de ouro a nossa apresentação, a gente vai tocar uma música que eu acho que vocês conhecem. É uma música popular muito conhecida. Não vou dar spoiler agora não, vou tocar e vocês vão saber. E no finalzinho, a nossa amiga violinista Geise, ela vai dar uma chamadinha para vocês acompanhar junto com a gente, quem souber cantar, ok?
Agradecemos a Geisiane e a Leandra pelo duo. Parabéns. Um momento muito feliz da nossa aula magna. E sejam bem-vindas em outras oportunidades. A Faculdade de Direito está aberta para vocês, viu? Muito obrigada. Obrigada a você, e a vocês também. Parar os ensaios, agora bem. E uma coisa aqui, só para saudar o nosso colega lá também da EMOS, o violonista Rodrigo Moraes. Sinta-se convidado, viu, Rodrigo, para o próximo estar aqui no nosso palco, viu? Vocês são sempre bem-vindos. Nesse momento, passa a palavra à nossa diretora, que conduzirá os trabalhos desta manhã. Obrigada, eu sou Cláudia Almeida, estarei aqui no apoio. Bom dia a todos e a todas. Eu gostaria de agradecer ao Duo Acuar por essa belíssima apresentação. E, na verdade, eu quero, inclusive, estender esse agradecimento ao ex-diretor, que agora já é ex, né? Ele foi diretor até o dia 10, o professor José Maurício, que assumiu o gabinete, a chefia de gabinete do nosso novo reitor, João Carlos Salles. Todas as atividades acadêmicas antes dela, tanto eu como o professor Francisco Bertino, nosso vice-diretor, estamos promovendo essa entrada com música. Nós acreditamos que a música acalenta, a música aconchega. E vocês já devem ter notado que no foyer da faculdade, ainda em fase experimental, nós colocamos caixas de som. Então, quando vocês entram, vocês ouvem uma música ambiente, que é sempre uma música calma, uma música tranquila, uma música instrumental. Mas assim, para se dizer, olha, eu estou com muita coisa na cabeça, estou muito chateada, quando eu piso os pés na faculdade, eu fico tranquila. É isso que eu queria. Esse é o meu desejo. Tá? Então, agradecendo mais uma vez as meninas, a Escola de Música, que tem sempre nos proporcionado, eu chego e corro para Zé Maurício, me dê aí alguém, ele sempre me traz. Eu gostaria de saudar os meus colegas que estão aqui, professor Francisco Bertino, vice-diretor, a professora Heron Gordilho, chefe do Departamento de Direito Público, o professor Maurício Azevedo, que ensinou Direito Civil ao nosso coordenador do colegiado de graduação, professor Giovanni. Isso é piada interna, viu, gente? Professor Giovanni, professor Mário Lima, professora Maria Elisa Vilas Boas, professora auxiliadora Minaim, sempre muito bem-vinda, professora Alessandra Rapace, professora Cláudia Albagli, professor Rodrigo Moraes, que vai 50 este ano, era segredo, mas agora todo mundo já sabe, professor Técio Espínola. Gente, tem mais algum professor que eu não citei, porque essa luz aqui é muito forte, às vezes eu não consigo, hein? Maurício Requião eu citei. Mais alguém aí? Já. Bom, enfim, se tiver alguém não citado, por favor, apareça agora ou cale-se para sempre. Professora Fernanda Ravazano, chegando ali agora, eu vi. Mais alguém? Pronto, gostaria de agradecer também a Cláudia Oliveira, e na pessoa dela agradeço aos todos os técnicos administrativos em educação que trabalham aqui diuturnamente nesta casa. Gostaria de saudar a representação estudantil na pessoa da presidenta do CARB, Alice Estrela, e da vice-presidenta Bianca Xavier. Bianca Xavier, mas antes, uma outra coisa que a gente fez que eu apresentei só como Bianca. E apresentar para vocês, se é que ela precisaria de apresentação, não precisa, a professora Marília Muricy. Eu diria assim, quando entrei nessa faculdade, lá veio falando da minha história, com 17 anos, a gente não tem noção, eu creio também que vocês possam não ter, da importância dos nossos professores. Marília Muricy sempre foi uma pessoa muito importante. Ela ensinou introdução ao estudo do direito para a maior parte dos professores que estão aqui presentes, com certeza não para a auxiliadora Minaim, mas para os demais, provavelmente sim. E as aulas dela, eu considerava muito complicadas.
Mas aos poucos a gente vai se aproximando e vai aprendendo a teoria que ela trouxe, que é de Carlos Cóssio e que Machado Neto trouxe para o Brasil, a teoria ecológica da norma. E quando você apreende aquilo, você pode dizer, agora sim, eu sei direito. Eu digo que tem, na minha época, no currículo, e eu acho que eu sinto assim, nós deveríamos reestudar Introdução ao Estudo do Direito no final. Como se fosse assim, final do estudo do direito. Porque aquilo faz falta, né? Fica, depois entra direito penal, entra direito civil, entre outras coisas, você começa a se apaixonar por uma linha, ou por uma área, ou por outra área, mas é muito importante. Vocês vão ouvir aqui uma das maiores professoras que nós já tivemos nesta casa. Uma pessoa que, além de grande autora, é uma palestrante inconfundível. Ela já deu uma palestra para nós lá na sala da direção, antes de descer, falando exatamente desse tema, porque Marília tem algo que talvez falte a outras pessoas, que é paixão. Quando ela se apaixona por alguma coisa, ela fala daquilo, que os olhos brilham. Sabe assim, adolescente que tem o primeiro amor? Quando a gente tem o primeiro amor, a primeira paixão, você dorme e acorda pensando na pessoa. Ô, gente, eu espero que você já tenha se apaixonado alguma vez na vida, porque é assim mesmo. Então, essa Marília, ela se apaixona pelos temas e ela fala daquilo com muito fervor, com muita intensidade. E ela passa essa intensidade para quem a ouve. Eu espero que vocês aproveitem bastante Marília Muricy. Vou colocar ali. Deixa eu colocar no suporte e colocar aqui. Né? Olá. Eu vim para a tribuna para poder segurar minha pesca. Não foi por outra razão. E para ver melhor vocês. Agradecer inicialmente. Eu vou começar invertendo um pouco o cerimonial para começar agradecendo a cerimonialista, agradecendo as nossas caríssimas musicistas que nos brindaram com seu trabalho tão bonito, tão amoroso. Agradecendo a minha queridíssima diretora, primeira mulher diretora em 135 anos de vida que essa faculdade tem. Por aqui passaram muitas. Somente Mônica logrou chegar ao primeiro posto, o que nos deixa muito felizes, de fato. Eu quero agradecer, cumprimentar a presidente do diretório, com muito carinho, com muito respeito, todo o respeito que a classe estudantil, que é o nosso alimento cotidiano, nos merece. E, finalmente, não mais que finalmente, aos meus queridos amores, alunos dessa faculdade, no tempo em que eu era professora daqui. E hoje, professores excepcionais. Eu tenho a alegria de dizer, mas alegria mesmo, do fundo do meu coração, que praticamente todos os professores desta casa hoje foram meus alunos aqui. E alunos muito queridos, e alunos muito destacados, e alunos muito presentes, e companheiros de trabalho. Porque essa é realmente a relação que se espera que seja a relação professor-aluno. Uma relação de parceria, uma relação de cumplicidade. Se não houver essa relação de parceria, se não houver essa relação de cumplicidade... Mas eu quero fazer uma saudação especial à minha amiga, professora Maria Auxiliadora Minaim, que não é boba nem nada, e ficou aqui
daqui não saio, daqui ninguém me tira, continua a dar aulas, enquanto Marília, a bobona aqui, deu um ataque, um faniquito, um dia na sala de aula. É verdade, agora eu vou contar a vocês a minha saída da Faculdade de Direito, da qual eu me arrependo. Meu analista não aguenta mais de tanta lamúria da minha parte para dizer que o que eu pratiquei naquele dia foi um pequeno suicídio. E foi mesmo, gente. Eu vou contar como foi. Eu vinha do doutorado em São Paulo, cheia de amor, cheia de paixão, cheia de saudade, e vou me bater numa sala de aula inquieta, desatenta, completamente desatenta, até que um rapaz, placidamente, uai, ela foi a frente. Até que um rapaz, descontraidamente, saca seu celular assim, e alô! E lá vai ele em frente, conversando alto. Parecia que não tinha nada de menino na frente dele. E ele conversando alto. Eu não disse nada, eu fiquei estupefacta. Literalmente estupefacta. Eu disse, mas o que está acontecendo? Aí, eu fiquei assim, tão impactada, que disse, na ocasião, eu tinha uma pessoa que fazia o tirocínio docente do mestrado comigo e assistia minhas aulas para depois poder fazer um trabalho localizado, mais pontual com os estudantes. Eu disse para ele, Gustavo, chega aqui, meu filho, assuma aqui, que eu vou ali. Aí desci, cheguei na secretaria, olha que maluca que eu sou. Eu cheguei na secretaria, senhor Jarbas, nosso querido Jarbas, aqui eu presto agora uma homenagem póstuma, como presto também ao meu querido Juvino, dois extraordinários funcionários que nós tivemos nessa casa, que nos ajudaram demais. E eu disse, Jarbas, você tem aí aquele papelzinho da aposentadoria? Ele disse, tenho, me dê que eu vou sair. Aí, ato contínuo, preenchi o papel e me aposentei. E me aposentei, foi a maior burrice que eu fiz na minha vida. De lá para cá, eu me senti triste, esvaziada, sofrida, como se um pedaço de mim tivesse ficado para trás. Não estou fazendo poesia, não. Eu deixei na Faculdade de Direito um pedaço importante da minha vida. Porque a minha presença em sala de aula era o pão de cada dia. Era aquilo que me alimentava, aquilo que me mantinha viva, contente de viver. Eu estou vendo aqui e quero fazer uma saudação ao professor Juviniano Neto. O professor Juviniano Neto, eu digo que ele é a imagem da Universidade Federal da Bahia. Viva! Eu, quando vejo o Juviniano sempre presente nos diferentes eventos que a universidade promove, e ele está sempre presente, eu penso, ali vai a universidade. Porque estar na universidade não é simplesmente trabalhar, cumprir o seu dever. Estar na universidade é munir-se de paixão, é munir-se de amor, é munir-se de, permitam-me a palavra, que eu também sou jovem, tesão. Estão pensando? Estão pensando? Olha só meu traje, meu tênis, eu fiz de propósito. Para fingir que ele está jovem. Pode rir, Tess, pode rir que você merece. Gente, deixa eu ir ao tema. O tema foi engraçado. Como eu tenho, eu vou dizer, viu? Vou dizer. Eu tenho 80 anos. Triste. Confissão. E aí a gente sempre pensa que está fazendo uma coisa nova. Eu disse, eu vou falar de inteligência artificial, e aí falando de inteligência artificial, eu vou mostrar que estou up to date, que não fiquei para trás, que não sou só aquela mulher, a antiga, que falava, por que Kelsey? Por que Cócio? Por que interferência intersubjetiva de condutas? Por que isso e aquilo mais? Eu também sei falar em dados, em algoritmos, em padrões de conduta, em banco de dados,
eu sei falar em um bocado de coisa importante, que é a língua que se fala agora. E eu também sei falar a língua que se fala agora. Então eu vim aqui com a esperança de ser aceita na comunidade viva da Universidade Federal do Bahia, já que eu estou lá no cantinho meio esquecida e aposentada, começando a criar mofo, e Deus me livre que isso aconteça. Mas deixa eu falar do tema, que já é hora de chegar lá. Olha, recentemente houve, como vocês sabem que anualmente acontece, o Congresso, o Fórum Econômico de Davos, na Suíça. E o extravagante, para dizer o menos, o extravagante Elon Musk declarou do alto da imponência de sua condição de bilionário que, primeiro, o mundo estava correndo o risco de se extinguir. A humanidade, como nós a conhecemos, estava correndo sério risco de extinção. Ponto primeiro. Mas nós ainda tínhamos chance de que não acontecesse conosco o que aconteceu no filme Exterminador do Futuro. Nós ainda tínhamos chance. E ele ia dizer, naturalmente, qual era o caminho, né? O caminho seguramente estava na proliferação cada vez maior dos bancos de dados, que custam, como vocês sabem, para sua construção, a extração de riquezas do meio ambiente, de energia e água extraordinária, e contra os quais populações de vários estados americanos já estão protestando, dada a violência contra o meio ambiente, que é praticada sempre só para a construção desses bancos de dados, de onde, afinal de contas, parte toda a nossa história, na construção desses bancos. E o Musk, mas ele também foi otimista, ele disse, olha, aí porque ele vai fazer o robô para se casar com a mulher robô, que ele prometeu também. Ele vai ver, é verdade. Essa parte aí, eu não sei nem onde eu vi, acho que foi na internet mesmo. Se é verdade ou se é mentira, ninguém sabe. Quando a internet diz, não se escreve o que ela diz. Não se escreve o que ela diz. E Maria Elisa me deixou perturbada saindo. Tchau, filha. Sai de coração partido. E eu fico tão de coração partido que perdi o fio da meada, mas vou recuperar. Vou recuperar. E ele, então, promete também coisas boas. Assim, a melhor coisa boa que ele está fazendo, a mais gostosa mulher do mundo, para se casar com ela, mas é um robô. Mas é, segundo as suas exigências sexuais e imaginárias. Dizem, isso acho que é fofoca, internet. Mas a verdade é que em Davos ele disse que, em compensação, havia a promessa de vida, se não eterna, de vida muito mais longa do que nós conhecíamos até aqui, com a expansão, na forma que os grandes empreendimentos pretendem que seja feita, da inteligência artificial. E o que seria essa inteligência artificial? Eu sou fanzoca de carteirinha de Nicolau Nicoleles. Eu não perco uma entrevista de Nicoleles. Eu acho que eu já sei de cor as entrevistas dele no YouTube. Então, quase tudo que eu disser aqui é pesca do YouTube das entrevistas de Nicoleles. Estou brincando. Eu também fui a outras fontes. Mas Nicoleles diz assim, a inteligência artificial nem é inteligência, porque a inteligência é uma função do cérebro, e nós sabemos que é algo que se trata, que acontece na biologia do ser humano, na sua estrutura biológica, e nem é artificial, por óbvio, porque atrás das máquinas está o homem. Atrás dos dados está quem os seleciona segundo determinados critérios de conveniência e quem os elege como dignos de serem transformados, tais dados assim escolhidos, segundo preferências, dignos de serem transformados em padrões de comportamento. Eu queria um pouco d'água, minha boca é um pouco seca. Podia colocar aqui?
Obrigado. Bota embaixo. Uhum. Ah, tá. Acho que eles arrumou tudo. Já achei. Já. Acho que não foi ninguém. Bom, foi o que Musk disse em Davos. E o que está acontecendo? Em primeiro lugar, nós temos que saber de onde surgiu essa IA. Ela aconteceu porque antes dela, a internet havia chegado às redes sociais. Porque foram as redes sociais que viabilizaram o fornecimento de dados que alimentam os algoritmos que vão ser utilizados pela formação de padrões para uso da inteligência artificial. Então, é ali a fonte de dados, é ali que se concentra a fonte de dados preferenciais. Acontece que essas redes sociais, né, que datam mais ou menos de 1990, Orkut, não sei quem se lembra da data do Orkut, acho que é 1990 mesmo, né? A primeira rede social que surgiu. Essas redes sociais, acontece que elas são absolutamente deformantes da condição humana. E elas só têm o prestígio que têm porque nós vivemos numa sociedade que é a sociedade que nos fala um filósofo coreano, sul-coreano, magnífico, que se chama Byung-Chul Han, e que é hoje o meu mais querido livro de cabeceira. O Han tem uns livrinhos pequenininhos assim. Ele é esperto, ele deve ganhar rios de dinheiro também, que ele não é bobo. Mas cada qual mais encantador do que o outro. A leitura de Byung-Han é uma delícia. É uma delícia. Então ele tem... Eu vou falar de 2 livros dele que são assim vitais. São livros onde ele fala da sociedade que temos hoje. E dessa sociedade, esta sociedade que temos hoje é que viabilizou o surgimento das redes sociais e que trouxe, afinal de contas, como produto final a inteligência artificial. O que é que Han nos diz da sociedade em que estamos? Ele diz o seguinte: primeiro, nós temos como centro, como eixo da vida social, em qualquer momento, em qualquer lugar, a questão do poder. O poder é que exatamente funciona sempre como o grande eixo em torno do qual giram as relações sociais. Antes de nós chegarmos ao momento em que nos encontramos, nós passamos por uma sociedade de vigilância. E aí o grande nome que nos vem à mente é o nome de Michel Foucault, a sociedade de vigilância do panóptico. Os que conhecem aqui o sistema penitenciário, ali está, cadê Xanda? Xanda ainda está aí? Saiu um pouco. Olha aí, Xanda. Os que conhecem, Maria Auxiliadora também, os que conhecem o sistema penitenciário, sabem que as prisões foram inicialmente construídas em formação de círculo, para que no centro ficasse a fiscalização central, a fiscalização que tivesse que ter o controle de tudo que estava em volta. Essa é a sociedade de vigilância, diz Foucault. Essa coisa do panóptico é apenas uma demonstração, é apenas um exemplo, é apenas uma figuração imagética do que é a sociedade onde o poder se exerce através de vigilância, através de opressão, através de punições, através de restrições, de um não faça isto. Nós saímos da sociedade de vigilância, diz Billman, nós saímos da sociedade de vigilância para a sociedade que ele chama do cansaço, a sociedade que ele chama do desempenho e que ele chama também sociedade do cansaço. É uma sociedade dispersa, que é a sociedade que nós temos, é uma sociedade sem vínculos, onde os vínculos emocionais e afetivos
têm dificuldade de se constituir, onde as pessoas estão profundamente sozinhas, profundamente solitárias, isoladas no fundo de si mesmos, a procurar o contato humano sem encontrá-lo com facilidade, e aí se jogam inteiros nas imagens que as redes sociais podem criar. E que imagens são essas? São imagens verdadeiras que reproduzem quem está atrás delas? Obviamente que não são. Não há quem nas redes sociais não seja mais bonito, mais feliz. Eu não conheço ninguém feliz, né, no Facebook. Se vocês conhecerem felizes e infelizes no Facebook, me apresentem, porque no meu Facebook eu só tenho os meus amigos do Facebook, são todos felizes, todos mais ou menos bonitos, porque nem sempre se consegue fazer milagre, mas todos mais ou menos bonitos, todos felizes, bem casados. O casamento continua a ser uma instituição maravilhosa, então bem casados, felizes, harmoniosos, todos assim, vivendo uma vida de ficção, que é a forma de sobreviver na solidão. A ficção é o escape da solidão, é a forma de escapar do mundo real, que é o mundo do esvaziamento humano, o mundo da solidão, o mundo da fragilidade, o mundo da tristeza. Essa sociedade, que entretanto cobra de nós o máximo desempenho. Essa sociedade que é ao mesmo tempo a sociedade da agilidade, a sociedade da alta rotatividade em tudo, até nos amores, não é? Ou não, é todo mundo silencioso. Ninguém quer confessar seus crimes. Pelo menos os mais jovens, eu tinha esperança que levantassem o dedinho assim. Mas eu sei do que você está falando. Olha aí, tá vendo? Primeira corajosa da turma. Mas essa sociedade é uma sociedade muito triste, a sociedade do desempenho. Uma sociedade que requer essas... todo mundo está correndo muito. O tempo que sobra é para falsificação. O tempo que sobra é para imaginação. O tempo que sobra é para mentira social. O tempo que sobra é para ser bonito, rico, gostoso e bom. É isso. Ninguém quer ser um a mais na multidão. Todo mundo quer ser o trono. E aí, para isso, vocês têm as redes sociais. Mas essas redes sociais são a grande fonte de dados em que vai beber a inteligência artificial. A coleta, não digo que sejam exclusivamente elas, por favor, mas eu digo que são preferencialmente elas que fornecem à inteligência artificial os dados para que, através desses dados, formem-se os algoritmos, para que esses algoritmos, então, possam formar padrões e que esses padrões constituam normas de comportamento de observância obrigatória na sociedade. Olha que eu disse de observância obrigatória, e estou com isso de observância obrigatória chegando perto do tema que eu prometi a vocês que ia falar, que é a inteligência artificial no direito, que é como a inteligência artificial opera nessa nossa área do direito. Pois bem, vamos só... eu estou me lembrando aqui, é bom trazer as coisas do cotidiano que acontecem toda hora, para poder a gente ver. No dia 11 de agosto, curiosamente, foi no dia 11 de agosto, dia do magistrado, eu achei muito interessante essa coincidência. Foi publicado no The Guardian um artigo falando dos muitos riscos da presença da IA no direito. Entre esses riscos, o artigo se refere à produção de provas. E diz que em um determinado processo que aconteceu na Inglaterra, foi registrada a existência de um documento probatório que era uma alucinação da inteligência artificial. Era absolutamente criado pela IA, não tinha nenhuma correspondência com o mundo dos fatos, não provava coisa nenhuma, mas tinha potencialidade de influir de modo decisivo na conclusão do processo. Essa é uma
observação feita por jornal insuspeito a respeito da presença da IA no processo. Mas o que eu quero mais é falar sobre a presença da IA na produção do direito. Na produção do direito. Como é que se produzem as normas do direito? Das normas jurídicas. Onde a IA entra na produção? Será que ela entra também na produção? Que entra na aplicação do direito, todo mundo já sabe que entra. Porque até há pouco tempo nós tivemos uma declaração do ministro Luiz Roberto Barroso, que me deixou de cabelo em pé até hoje, e que foi a seguinte: olha, eu, pessoalmente, me toquei muito com a tese, o título da tese da minha filha, a tese de doutorado da minha filha, título esse que é o seguinte: o cidadão tem direito a uma sentença de qualidade ou a uma sentença humana, ou a uma sentença humana, quer dizer, sentença humana não tem qualidade. Essa foi uma declaração que um ministro do Supremo Tribunal Federal, que acabara de ter exercido sua presidência, ao sair do sodalício, fez para o público nacional, para o grande público nacional. Entristecedor, mas verídico, não é? Então, na aplicação, todo mundo sabe. E na produção? E na produção? Como eram produzidas as normas antes? Como é que se produziam as normas antes? Vamos pensar um pouquinho? Olha, eu não vou falar, não vou fazer, não vou para o direito romano, muito menos eu vou falar de sociedades primitivas, não vou falar do direito romano, eu vou ficar na modernidade. Vamos tomar como marco temporal para nosso raciocínio a modernidade. O que é que ocorre na modernidade? Aí eu vou falar de Habermas. Habermas coloca o conceito de esfera pública, que é um conceito absolutamente decisivo até hoje, queiram ou não queiram, até hoje, para a ciência política, para a ciência social de modo geral. O que é a esfera pública? A esfera pública é um espaço social onde se formam consensos. É o espaço da discussão, é o espaço do diálogo, é o espaço da conversa, é o espaço dos cafés, é o espaço das ruas, é o espaço das ruas, é o espaço onde as pessoas, os aposentados, sentam no banquinho na Praça da Inglaterra para dizerem quem vão votar e por que vão votar nesse ou naquele candidato. A Praça da Inglaterra, vocês de mais uma faixa de idade não sabem, mas é um lugar que por muito tempo aqui, você sabe, meu auxiliador? Pois é, porque meu pai era freguês da Praça da Inglaterra. Ele era freguês, quando se aposentou, ele ia, para não sair da vida, ele tinha seu espaço na Praça da Inglaterra, onde ele se sentava junto com outros velhinhos aposentados, né, a exercer o que lhe restava de sua cidadania. E exercia, sim, ainda que restos, porque a sociedade brasileira é cruel com a terceira idade, mas exercia, sim, o que lhe restava de sua cidadania, sentadinho no banco da Praça da Inglaterra. Pois bem, então a esfera pública tem praças da Inglaterra, tem cafés, tem bares, tem ruas, onde as pessoas vão discutindo, as pessoas vão trocando suas ideias, suas preferências e formando padrões de valor que fornecem o recheio das normas jurídicas. Esse é o grande prêmio que a modernidade nos traz. Normas jurídicas cujo conteúdo, cuja natureza reflete a discussão coletiva. São normas formadas democraticamente. Mas um dos efeitos mais perversos da IA é a destruição da democracia. Não há democracia que sobreviva ao êxito absoluto e à ausência, preste atenção que eu não sou nenhuma brucutu, e ao uso indiscriminado e não controlado, porque eu espero que dê tempo de eu dizer que deixa ela ir, mas com cuidado, deixa ela aí, mas olho nela, né? Olho nela, olha, não deixa ela exagerar não, porque se exagerar nós estamos fritos. Pois bem, a esfera pública tinha suas praças, era o lugar da Praça da Inglaterra, é o lugar dos cafés, é o lugar das ruas, é o lugar da formação de consenso, e isso que inspirava o conteúdo das normas jurídicas. Agora, não há mais Praça da República, não há mais esfera pública, porque a pós-modernidade e seus produtos, inclusive seus produtos tecnológicos, roeu
os espaços sociais de formação de consenso. Simplesmente roeu os espaços sociais. Já não há lugar onde constituir consensos. Já não há lugar mais para troca, para divisão, para partilha. Então, quem ocupa esses lugares, que obviamente não estão vazios, os mesmos protagonistas que estão minando a vida democrática nos seus bunkers. Zuckerberg já construiu dele, vocês sabem. Ou é falso, ou Zuckerberg já teria construído o seu bunker, onde, na possibilidade de uma explosão sem controle da tecnologia, ela estaria ali à disposição dele para manter a sua vidinha, ele e seu metaverso, que é a expressão que ele cria, para contrair as letras do nosso pobre universo se foi, temos agora o metaverso. O meta não é por acaso, né? Olha que meta mesmo, é aquela empresa que produz os óculos inteligentes, que, aliás, devo dizer a vocês, já foram proibidos nos tribunais ingleses. Ninguém mais entra no tribunal inglês usando óculos inteligentes, porque se usar os óculos inteligentes no interior de um tribunal inglês, vai captar coisas que não poderiam ser captadas por um cidadão qualquer de passagem no tribunal. Então, a ameaça está aí. Os núcleos de formação de consenso na chamada esfera pública desapareceram. O que nos sobra? O que nos sobra? Varoukanis, que foi ministro da Grécia, tem uma expressão que é muito interessante. Essa expressão é feudalismo tecnológico. Nós estamos saindo, com a internet, nós já tínhamos um capitalismo tecnológico. Com a IA, nós saímos de um mero capitalismo, de um capitalismo tecnológico para um feudalismo tecnológico. Porque os investimentos em inteligência artificial são de custo altíssimo, inimaginável. A construção de um banco de dados, além de predatória para o meio ambiente, e as sociedades americanas já estão gritando contra isso, além de predatória contra o meio ambiente, ela custa muito dinheiro. Só os grandes investidores internacionais é que têm condição de entrar na criação de um banco de dados desses. Então, o que é que acontece? O número de investidores vai diminuindo cada vez mais. Diminui o número de investidores, destrói-se os empregos. Agora a China já substitui os dentistas por robôs. Viram essa notícia? É recente, é dessa semana. A profissão de dentista foi-se também. Né? Mas como? Aí vem o dentista foi substituído pelo robô. E os psicanalistas que estão resistindo, logo vão ser substituídos também pelo robô. Deixa eu contar a vocês uma piada para poder relaxar um pouco. O sujeito, a avó, todo mundo tem uma Alexa em casa, eu mesmo tenho. Um dia eu disse assim para ela, eu pedi as coisas a ela disse, Alexa, você é burra? Ela falou, Marília, a gente está querendo melhorar, não é? Aí eu descobri que a Alexa era muito esperta e tinha que tomar mais cuidado. Mas a avó de Alexa, segundo uma entrevista que eu ouvi outro dia de Nicoleles, minha grande fonte é Nicoleles, vocês já perceberam. Eu não sou tão versado assim, não. Eu sou quase tudo aqui, a maioria é Nicoleles. Nicoleles e a própria IA. A própria IA, o ChatGPT. Mas pensa que eu não fui lá? Claro que eu não sou besta. Né? Agora, com os cuidados necessários para utilizar, todo mundo usa. Quem é que vai fugir do uso do ChatGPT? Agora, tem que ter a luzinha de alerta acesa na cabeça. Se apagar a luz de alerta, nós estamos fritos. Tem que manter a luz de alerta na cabeça. Aí, o sujeito que criou a voz de Alexa, que ele se chamava Alicia, estava no seu escritório e ele tinha uma secretária. Aí um dia ele chegou no escritório e a secretária disse assim, o senhor, por favor, pode esperar uns 5 minutos lá fora? Porque eu estou terminando aqui a minha entrevista com a Alicia. E é privada. Ou seja, a Alicia estava funcionando como a psicanalista da secretária do criador daquela máquina.
E já tem muita gente nos Estados Unidos fazendo análise através da IA. E tem muita gente que tem namorado na IA, namora com a IA, né? Só não transa porque não conseguiu ainda o modo, mas namora com IA, precisa da IA para dar conselho, o IA é o melhor amigo, o IA é o amante imaginário, a IA é o orientador, é o psicanalista, é tudo na minha vida. Não pode mais ser ninguém, de repente não pode ser mais ninguém. Sabe o que acontece? Nicolelli diz que isso está diminuindo sensivelmente a capacidade cognitiva das pessoas. Isso você já sabe, não é novidade para ninguém, né? Novidade para ninguém. Isso é estatístico. A capacidade cognitiva das pessoas está baixando no mundo todo com o uso da IA. A Finlândia, que vocês sabem que é o país mais avançado, os países escandinavos de modo geral, e a Finlândia é o concurso nesse particular, a Finlândia tirou os computadores de sala de aula. Tirou os computadores de sala de aula porque sabe que os computadores estão cada dia mais comprometendo a capacidade que é de como dizer. Ninguém cria, vai criar para quê? Se o ChatGPT já criou tudo por mim. Criar para onde, se já está tudo criado? É repetir, ficar cada vez mais burro, e cada vez que fique mais burro, mais massa de manobra é. Porque menor capacidade crítica, menor capacidade inventiva, empobrecimento. Olha que beleza de junção. Solidão, falta de convivência social pela destruição da esfera pública, empobrecimento crescente da vida democrática, não vamos esquecer disso, falta de absoluta interlocução com pessoas reais, aquela que você deita no colo, pede licença e deita no colo, falta de toda a oportunidade de interlocução com essas pessoas, enfim, uma tragédia. Eu não estou falando mal da IA, eu estou dizendo que a gente não vai dizer, agora vamos acabar com a inteligência artificial. Não sou nenhuma troglodita para poder dizer que de repente nós vamos acabar com ela. Não, nós vamos olhar como uma ferramenta a mais. Porque o que acontece é o seguinte, a internet chegou e nos ofereceu muitas ferramentas, só que de repente criou-se uma ferramenta que não tem nada de ferramenta. Não é nada de ferramenta porque ela é comando, ela não é ferramenta, ela não é utilitário, um utilitário a mais, ela é comando, ela é eixo, ela é centro. Então houve uma inversão muito grande no uso da tecnologia internautica com a IA. E é essa inversão que está pondo a humanidade em sério risco. Minha gente, olha, eu não sei quanto tempo eu estou falando. Quanto tempo? À vontade. É? Tem. É verdade? É. Então tá. Se for demais, você me faz sinalização. Aqui ainda tem um bocado de coisa aqui para dizer. Sabe de quê? Adivinhe. Da filosofia do direito. Ô, Mônica, quando eu saí de introdução por um tempo, eu peguei os alunos que estavam saindo da faculdade para dar filosofia do direito, mas foi um tempinho que não chegou nem criar água na boca, porque logo eu me aposentei. Mas agora vamos ver um pouco do que acontece com a filosofia do direito. O que a filosofia do direito pode nos trazer nesse particular? Veja bem, olha, pensem no que vocês sabem sobre Kelsen. O que é que vocês sabem sobre Kelsen? Vocês sabem que sobre Kelsen o ordenamento jurídico é uma pirâmide, e somente na base da pirâmide, quando se tem que criar a norma individualizada, que é a sentença, detém-se o processo de dedução formal para criar espaço à valoração. Mas existe, de qualquer forma, no pensamento de Kelsen, um espaço basilar, mínimo e reduzido que seja, para a valoração, para a presença humana do julgador na formação da chamada norma individual. Olha que eu estou pensando exatamente, eu não estou falando em Cóstio, porque tentar conciliar a postura da IA com a filosofia ecológica é uma proeza que só o ChatGPT tenta conseguir.
mas garanto a vocês que sem êxito, dizendo bobagem que me deixou ruborizado. Entendeu? Desisto. Não, pode ficar aí, desisto. Mas com Kelson ele saiu bem, disse exatamente isso. Saiu bem, olha a vaidade minha. Saiu bem porque coincidiu com o que eu pensava. Coincidiu com o que eu pensava, então se saiu bem. Mas é verdade, é isso que todo mundo sabe de Kelson, não é só eu que sei que todo mundo sabe, é a lição elementar. Né? Pois bem, mas tem um sujeito na filosofia do direito que está muito na moda, que é a cara da IA. Ele se chama Niklas Luhmann. Para quem o direito não é uma relação entre sujeitos, porque a questão do sujeito não aparece na filosofia jurídica de Luhmann. O que aparece na filosofia jurídica de Luhmann é, substituindo a presença do sujeito, um conceito de comunicação. O direito é, para Luhmann, uma rede de comunicações que opera segundo um código, preste atenção, segundo um código binário, lícito e ilícito, lícito e ilícito, lícito e ilícito, e é uma rede de comunicações. Olha o estreitamento de toda a riqueza axiológica, filosófica, de toda a convocação que o direito traz para o ser humano, para a sua presença, para a sua energia, tudo é eliminado, tudo é posto à margem, porque Luhmann entende que o direito não é um sistema de comportamentos, é um sistema de comunicações que opera segundo o código. Parece que ele anteviu. Eu não conheço ainda um trabalho, se vocês conhecerem, por favor, me indiquem. Eu vejo aqui, Rodrigo, eu sei que trabalha muito bem, todos vocês trabalham, Maurício trabalha muito bem também, você está trabalhando com isso, não está, Maurício? Então, me mandem alguma coisa, se tiverem, sobre algum trabalho que exista já, relacionando a obra de Luhmann com a inteligência artificial. Porque o que eu vejo é uma enorme coincidência, mais do que uma mera aproximação, uma enorme coincidência. Parece que ele... Porque o que ocorre com o pensamento de Luhmann é um ressecamento. Parece que passaram o direito na torradeira. Passaram na torradeira, secaram o bichinho, tiraram dele tudo que era valor, tudo que era experiência humana, tudo que era humanidade, tudo que era aquela riqueza, empuxe, né, humano, e deixaram o código lícito e ilícito, o código binário, e um sistema de operações entre comunicações. A unidade do direito não é o sujeito em Luhmann, é a comunicação. O direito não é uma rede de sujeitos, é uma rede entre comunicações. Então eu acho que o casamento entre Luhmann e a inteligência artificial é muito, muito claro. Eu poderia dizer um pouco mais sobre essas coisas da filosofia. Mas eu confesso a vocês que estou ficando cansada e devo estar cansando a vocês também. Então, eu vou, deixa eu ver aqui se tem alguma coisa na minha pesca que eu não tenha falado. Ai, meu Jesus. Acho que não. Eu não vou chegar, eu não preciso ir a Nicoleles para dizer que a inteligência artificial nem é inteligência, nem é artificial. Não é inteligência, porque a inteligência é a função biológica, não é artificial, porque atrás delas estão sempre os homens, não é? Que as alimentam, através da seleção dos dados. E nós, agora, lembrar que a seleção de dados é feita em cima de um material já comprometido, que é preferencialmente o material das redes sociais, que já é produto dos mesmos agentes políticos e econômicos que lidam com a IA, são os mesmos grandes grupos, Varocantes tem razão, os mesmos nomes extraordinários do feudalismo tecnológico, cada vez em menor número, destruindo cada vez um número maior de empregos, cada vez mais desemprego, cada vez mais centralização da riqueza, cada vez mais pobreza, cada vez mais exclusão social, cada vez mais infelicidade para o planeta.
Tudo isso à custa de um suposto ganho em matéria de eficiência e tecnológica, que afinal de contas termina sendo o valor eleito por essa sociedade de desempenho, essa sociedade performática, como diz Bill Han, essa sociedade que cobra de nós o melhor desempenho, a melhor performance, a maior agilidade. Seja rápido, não cochile, não durma no ponto, prove que você é bom, e você prova que é bom aumentando a sua produtividade. Uma sociedade que faz da produtividade um valor, não apenas o valor matriz, mas mais do que o valor matriz, o valor eixo de toda a nossa existência e de toda a nossa filiação ao conjunto da humanidade. Muito obrigado, gente. Bom, promessa feita, promessa cumprida. Como vocês viram, a gente aprendeu muito. Eu já sabia que nós estávamos vivendo num feudalismo geopolítico, quando o Trump fala: China, vocês fiquem com a Ásia. Rússia, vocês ficam com a Europa, que eu vou ficar com as Américas. Mas agora eu estou aprendendo que nós temos também o feudalismo tecnológico. E isso já estava aqui na minha cabeça, já estava aqui remoendo. Gente, estamos voltando para essa era, que coisa. Mas enfim, como a história é feita em círculos, é possível que nós estejamos voltando. Muito obrigada, Marília, pela sua belíssima aula. Uma coisa assim fantástica, é sempre muito bom ouvi-la. E eu sei que todos aqui que estão presentes também pensam da mesma forma. E eu gostaria de chamar a professora Cláudia Albagli e o professor Giovanni Mori para lhe oferecerem uma lembrança. Está aqui atrás. Tive que ter minha casa aqui, todo aluno, nobre, chefe, presidente, diretor, a coordenadora, chefe de departamento, só tem isso. Todo ano, a congregação da faculdade elege uma personalidade para poder entregar uma comenda, né, de honra ao mérito, que é uma comenda mais alta daqui da nossa faculdade, que é a comenda Orlando Gomes. Este ano a congregação escolheu a professora Marília Muricy, e eu acho que este é o momento adequado para que nós façamos a entrega, e para isso eu e o professor Francisco Bertino, que eu gostaria de convidar, vice-presidente da congregação, vamos fazer a entrega desta medalha. Fotógrafo. Eu só quero dizer que é uma honra extraordinária receber essa medalha, não só pelo que ela traz para perto de mim, mais um pedaço da Faculdade de Direito, mas porque ela guarda no honrado de modo que eu quero viver com a minha grande gratidão por receber essa medalha.
E com esse ato, nós damos por encerrada essa sessão e gostaríamos de convidar a todos e todas para estarem aqui na sexta-feira, às 9 horas, quando nós iremos receber o ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal.